Quando eu comecei em 75, eu estava em Salvador, né? Depois eu vim para cá em 77, eu tenho um irmão que falou comigo, assim, tem um rapaz que está vendendo cartão postal lá na Praça Garibaldi de Curitiba. Aí eu saí daqui para ir para Curitiba encontrar com ele. Cheguei lá também, não tinha nada de Belo Horizonte, ele ficava lá mais para garimpar também cartão postal de Curitiba para ele. Ele era coordenador de Curitiba. Aí ele me falou que lá em Buenos Aires tinha uma feira que tinha muito cartão postal. Aí eu lá vai eu para Buenos Aires. Então lá, por exemplo, quando eu falei que eu queria ver cartão de Minas Gerais, Belo Horizonte, ele deve ter me mostrado mais ou menos 300 cartões. Só que na faixa de $100, eu comprei apenas um, que é do Francisco Cações de 1902. Em 82 também foi eu e minha esposa para a Europa, assim como mochileiro, só nós dois, só para visitar as feiras de cartões postais lá da Europa. Então a Feira das Ladras em Lisboa, a Feira do Rastro em Madrid e tinha a Feira de Porto Belo em Londres. E o mais curioso da minha vida no cartão postal é tão assim, significativa que eu, em 96, eu passei a fazer cartão postal. Então, comecei a fotografar Belo Horizonte e vender o cartão postal. Eu cheguei a produzir 510 mil cartões postais de Belo Horizonte. A gente chega num ponto que a gente enxerga o mundo mais ou menos igual como se fosse um cartão postal, sabe? Eu enxergo o mundo retângulo. Para Belo Horizonte, Curral del Rei. Então, ainda pus o personagem, ele se interessa porque ele tem como sobrenome de duas famílias, né, ligadas a Curral del Rei ainda, essa passagem da história, né, da pré-história de Belo Horizonte. E na época que eu escrevi esse livro, estava já em perspectiva, né, o futuro centenário, né, escrevi alguns anos antes de Belo Horizonte também. Então, essa curiosidade, né, sobre a cidade, quando eu li assim, que ela foi planejada de dentro, né, do Parque Municipal, né, era a casa do Arão Reis. O Arão Reis, ele não trabalhou sozinho, né? Ninguém sozinho, nem em termos de... ele se cercou dos colegas da Escola Politécnica do Rio também, né? Outros engenheiros e outros profissionais, urbanistas e arquitetos. E ele tinha também toda uma herança, uma tradição da escola de onde ele vinha, né? Que era uma escola positivista, né? Que tinha ideais marcados pelo pensamento positivismo e pelo urbanismo francês. Tinha formação na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, embora ele fosse paraense, né? E que teve uma carreira pelo Brasil inteiro. Ele fez grandes obras viárias, ferroviárias no final do século XIX, né? E como engenheiro politécnico, ele tinha um prestígio muito grande, ele era também um erudito, publicava, escrevia. Era um plano racionalista, né, de uma cidade moderna, limpa, de um traçado geométrico, né, uma cidade que tinha suas funções claras e que abandonaria de uma vez por todas um determinado modelo de urbanismo que vinha desde os tempos coloniais. Ele foi convidado pelo presidente do Estado no momento, Afonso Pena, para presidir a comissão construtora da nova capital. Antes disso, ele já tinha presidido a Comissão de Estudos das Localidades, que foi uma comissão que antecedeu a definição do local onde seria construída a nova capital de Minas Gerais. Houve a necessidade de uma demolição, né, de todo um arraial que existia, né, todo um trabalho de reordenamento daquela paisagem, reconstrução de uma paisagem urbana, praticamente desapareceu, né, que era o povoado de origem colonial, Curral del Rei.
para a construção dessa nova cidade. E ela surgiu, então, os estudiosos dizem isso, ela surgiu primeiro nos gabinetes. Eu até pensei que o Arão Reis podia ser também um personagem, né? De quem está pensando Belo Horizonte, nunca podia imaginar no que aquela cidade se transformaria. E então, mas aí eu solucionei isso. Não, ele não é personagem meu, mas ele é personagem do meu personagem. Né? Então, ele vai sendo uma narrativa assim, de encaixes e ele fica lá dentro, né, com outras pessoas importantes na história de Belo Horizonte, né, o próprio Juscelino. O que é mineiro fora de Minas, nostálgico, assumido, mas livre do provincianismo dos que ficaram aqui. É também muito fácil romper com a cidade, não pôr mais os pés num lugar que já não reconhecemos, porque o tempo violentou nossas lembranças. O mineiro do mundo se proclama mineiro, mas aqui não quer viver. Depura então seu sentimento do lugar. Tem nostalgia das montanhas, da introspecção, do silêncio. Mineiridade, acho que todos os conceitos eles são inventados, né? Em uma certa época, alguém inventou isso, eu acho porque havia uma necessidade assim de Minas Gerais assim se afirmar, né? Eu acho que inclusive na política nacional essa ideia, né, da centralidade, né? Minas é um estado central, a Inconfidência Mineira, né, nos deu um herói, né, que é o Tiradentes, que virou um herói nacional. E então a mineiridade, eu acho que é uma afirmação do mineiro, foi criado, né, em um determinado momento da história. Eu não sei se aquela mineiridade, né, que fala que o mineiro é um espírito, né, conciliador, se ela serviu ao momento político ou até que ponto isso é uma coisa real, ou se esse conceito, né, forjado no século passado, se ele ainda determina, se ele ainda A partir desta semana, você confere a série especial Filme em Minas. São 7 curtas-metragens viabilizados através do programa da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. Neste programa de estreia, a animação Mercúrio e a ficção para crianças Galinha ao Molho Pardo. Domingo, 6 da tarde. Imperdível. Você está assistindo Imagem da Palavra. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais convida para seu próximo concerto com regência de Fábio Mequetti e solo do aclamado pianista Arnaldo Cohen. No programa Obras de Villa-Lobos, Liszt e Stravinsky. 24 de novembro, terça-feira, 8h30 da noite, Palácio das Artes. Informações 3236-7400. Realização Governo de Minas. Apoio Rede Minas.
Ela é inventada, todos os personagens são inventados. Ela podia até estar em uma cidade que eu conhecesse melhor, mas eu achei tão interessante aquele jogo de esconder da cidade comigo, que eu coloquei Bruxelas. E tinha outro aspecto também, um dos visitantes, né, mais importantes na história de Belo Horizonte é um rei da Bélgica, né, o rei Alberto. Inclusive a Praça da Liberdade, o desenho que a gente tem hoje, né, ela foi toda reconstruída para a visita de um rei belga. Então tinha essas duas coisas que me fizeram escolher Bruxelas. Você foi a Bruxelas? Fui a Bruxelas, e a Bruxelas, assim, que está no meu livro, foi o que eu não pude ver. Eu fui, a cidade estava, assim, chovendo, em obras o tempo todo, eu praticamente só vi tapumes, né? Uma cidade que ela se escondeu de mim. E ficou, assim, tão intrigante que eu acabei escrevendo sobre ela. Gostar de sua cidade é gostar de si mesmo. No meu caso, me identificar. Apesar do contato com alguém que veio do mundo e me fez me dar conta do lado de fora, eu mesmo não sou desses mineiros que emigram. Tenho todos os dias os olhos postos na Serra do Curral, que é o lado sul de Belo Horizonte. Mas se tentar forçar o olhar para o norte, na direção da Pampulha, constato o horizonte se abrindo, livre do limite da pedra e da montanha. A serra nos abraça, não nos asfixia. Começando a ler, por exemplo, sobre Belo Horizonte, me deu a vontade, né, de escrever um livro em que situasse a cidade como cenário da minha história, que estivesse também ligada, né, profundamente ligada à vida dos personagens dessa história. Então, pode ser leituras, pode ser observação dos lugares, de ir, né, ao Parque Municipal e as coisas que eu vi lá, por exemplo, chegar no Parque Municipal e descobrir que o Arão Reis, que tinha pensado, está lá uma estátua dele, né, um busto dele abandonado, né, num buraco ali atrás do Palácio das Artes, e que isso é uma coisa assim tão patética, né, tão ingrata, né, da cidade para a pessoa que praticamente planejou, né, que criou as ruas, né, o espaço urbano em que a gente vive. As letras têm uma origem divina. As letras do alfabeto hebraico têm um mistério que termina em Deus. É possível que os nomes velem a mais fina, a mais sutil essência das pessoas. O Imagem da Palavra volta na semana que vem com mais literatura e informação para você. Tchau!